Antes de desaparecer no mundo, ela deixou um ovo dizendo que era seu filho, e quando ele crescesse ela retornaria. O filho nasceu com 2 pequenos chifres de dragão brilhantes na cabeça, mas sua mãe nunca voltou. Ela desapareceu durante 5 anos, até que o filhote de dragão trouxe de volta uma mulher dizendo ao seu pai que ela o salvou. A partir de então, pai e filho travam uma batalha sombria para proteger o garoto. A história começa com um dos assuntos mais comentados na internet. É sobre uma família com 100 bilhões de dólares, mas sem ninguém para casar. Hoje é dia de fazer uma campanha para conseguir o casamento. A primeira é a menina mais rica, a melhor graduada da faculdade de medicina. É uma jovem garota da família do grupo Song. A segunda é uma garota alienígena que acabou de voltar ao planeta Terra, chamada Simin. Ela é rotulada como filha de uma criminosa, não tem dinheiro, parece feroz e tem um empréstimo bilionário pela sua cabeça. Acontece que essas 2 garotas de mundos completamente diferentes estão relacionadas, e vocês vão entender o porquê lá na frente. No meio do espaço, há uma nave espacial em movimento. É o lar dos criminosos mais hediondos e asquerosos do universo, chamado Estrela da Prisão. Dentro dela está a prisão 20, onde está presa uma mulher sem forças para lutar. Ela veste roupas de prisão com algum tipo de número na camisa, muito machucada, chorando de dor e chamando por sua mãe. A mulher é Simin, a que falamos anteriormente. Ela treme ao lembrar da época em que sua mãe, chamada Ciel, estava grávida e foi trazida para este lugar horrendo. Naquela época sua mãe resistiu alegando que era inocente, mas os 2 homens que a seguravam pelos braços repreenderam ela por tentar falar. Eles alegaram que há uma evidência esmagadora de seu crime. Atrás das grades Ciel treme, chora e implora a sua irmã Pianlang, dizendo que ela é inocente. Pianlang fica do lado de fora da cela. Ela arrogantemente afirma que a mulher eliminou o homem, e ela viu a coisa toda acontecendo. A mulher atrás das grades nega a ocorrência, mas Pianlang continua firme, dizendo que ela não acreditaria em suas desculpas. Ciel cai de joelhos enquanto o homem atrás dela segura no lugar. Ela continua gritando sua inocência, mas Pianlang sorri arrogantemente, e volta afirmando que todas as evidências são contra ela, então como alguém pode acreditar nela? Pianlang pergunta por que ela é tão persistente em fingir, e se sua consciência não dói fazendo isso. Ela chama a mulher de Ciel, dizendo que ela tem um coração muito cruel. A notícia chocante se espalha como fogo. O motivo de tudo isso é que todo mundo no país sabe que a herdeira Ciel é acusada do assassinato por sua própria irmã mais nova, Pianlang. Os bilhões de bens da família caem nas mãos da família Song. Essa família Song simplesmente fica rica da noite para o dia. Algumas fontes retratam a herdeira Ciel como uma mulher sem saída, pois ela é presa e condenada ao seu fim. Durante seu tempo na prisão ela tem uma filha, que é a Simin. Logo depois Ciel se entrega à depressão. Após um tempo ela começa a tossir e passar mal, preocupando sua filha pequena que fica ao seu lado. Simin agarra o braço do homem que está fazendo a patrulha pelas grades, pedindo que ele leve a mãe a um médico, pois ela está doente. O homem empurra sua mão, dizendo que ela deu o azar, e se a mulher não sobreviver é melhor para ele que não precisará sujar as mãos. A menina começa a chorar olhando para o homem, mas não consegue fazer nada. Ela volta para sua mãe que caiu e tenta acordá-la. Enquanto isso o ódio cresce dentro dela, desejando que todos ao seu redor tenham um fim humilhante. Nossa protagonista Simin finalmente cresceu. Ela não é criminosa, mas ainda está detida no presídio de Estrela. Este incidente causou uma grande comoção no mundo e o governo decidiu libertá-la, declarando-a inocente. Simin dá um soco na parede, causando rachaduras nela. A garota decide limpar o nome de sua mãe Ciel. Ela retomará tudo que um dia pertenceu à sua mãe, e jamais perdoará as pessoas que causaram tudo isso. No planeta Estrela Azul, Simin caminha visitando um hospital e as pessoas a reconhecem. Ela é um tipo de celebridade. Existe uma grande comoção ao seu redor. As pessoas fofocam sobre ela estar no noticiário por ter sido detida injustamente, e só agora ter sido libertada da prisão. Eles se perguntam o que ela está fazendo em Estrela Azul. Enquanto a protagonista passa por eles com total confiança, eles apreciam sua beleza, mas têm pena dela por ser filha de uma assassina.
Simin olha para o pedaço de papel em suas mãos. Ela suspira fundo, porque acabou de sair do presídio e precisa de um atestado de saúde. Todo esse processo de alguma forma é irritante para ela. Uma conversa de uma mulher chama a sua atenção. A mulher chora enquanto fala com o avô ao telefone e um menino com chifres minúsculos na cabeça senta-se perto dela, com a cabeça baixa, parecendo um tanto abatido. A mulher descreve que o médico falou que uma amputação deve ser realizada em uma fratura exposta da tíbia tipo 3C. Se a amputação não for feita a tempo, as consequências seriam graves. Simin os observa e acha que o atendimento médico na Estrela Azul é muito ruim, porque é uma condição potencialmente fatal se não for tratada a tempo. Simin dá uma olhada mais de perto no garoto e percebe que ambos são únicos de alguma forma. O garoto percebe Simin observando, então ele cobre sua cabeça com o capuz por precaução. A mulher continua sua conversa angustiada, afirmando que apenas a família Song pode salvar a perna da criança, mas a família Song exigiu que o pai da criança se casasse com Pian Song. Caso contrário, o acordo seria anulado. Simin ouve toda a conversa de forma interessante. O que mais lhe interessa é a família Song, que mais uma vez voltou a inventar algo incrível. O menino consola a avó chorando dizendo que faria a amputação sem medo. Ele inteligentemente diz que se seu pai fizer isso, ele não seria capaz de se casar no futuro. A avó levanta para falar com o médico e diz a ele para esperar ali. O garoto olha para o joelho inchado, como muito angustiado seus olhos lacrimejam, e sua cabeça se enche de pensamentos sobre amputação e dor. Ele tenta controlar suas emoções, mas uma voz o choca. Simin está acima de sua cabeça. Ela comenta sobre sua aparência, pois ele está cheio de lágrimas em seu rosto e pergunta por que ele está chorando, já que é um homem. O garotinho se irrita e empurra o rosto dela para longe alegando que ele não estava chorando. Simin simplesmente vira os ombros dizendo que uma criança pode chorar se quiser, não precisa ficar tão sério. O garoto grita com ela, dizendo que a avó é velha. Se ele chorar demais pode acontecer que ela não aguente e tente sacrificar a felicidade do pai por ele. Ele não quer que a avó se preocupe porque a própria saúde dela não é boa. Seu pai pertence à sua mãe e mesmo que ele não tenha conhecido a mãe, o pai prometeu que ela voltaria um dia. O menino parece tão triste ao dizer tudo isso que Simin suspira, mas ser gentil não é a personalidade dela, agora é isso. Ela se senta para examinar seu joelho inchado e pergunta se dói. O garoto nega qualquer dor e diz a ela para desistir se estiver planejando sequestrá-lo. Ele treme de dor, mas ainda permanece forte e diz a ela que está prestes a ter sua perna amputada, então mesmo que ela o sequestre, ela não receberia muito dinheiro e isso a tornaria uma perdedora. Simin sorri dizendo que esta não é uma causa perdida, pois ela não precisa investir um centavo para sequestrá-lo. O menino fica chocado com o comentário ousado dela e avisa que o pai não a deixaria ir se ela tentasse alguma gracinha com ele. Simin assusta o pobre garoto dizendo que seu pai está sendo forçado a se casar, e em breve trará uma madrasta para o menino. Ela estende a mão e tem pena do garoto, que já assustado pensa que sequestrá-lo seria a melhor opção para ele. O menino, desconfiado da aproximação da mão, tenta negar as alegações, mas Simin deu um tapa no joelho inchado, fazendo com que o menino chorasse alto. Seu grito atrai a atenção dos seguranças que correm em sua direção, perguntando se ele está bem. O menino treme de olhos fechados enquanto segura o joelho. Ele ordena aos guardas que se livrem da garota má. Os guardas perguntaram a quem ele se referia porque não havia ninguém ao seu lado. O garoto finalmente olha para cima e descobre que a garota má não está em nenhum lugar para ser vista, e se levanta surpreso. Os guardas ficam ainda mais surpresos porque o garoto está de pé com a perna recuperada. Ele também percebe que seu joelho está curado e os chifres desapareceram. Ele grita emocionado sobre sua recuperação. A avó também ouve a agradável notícia e pergunta quem o curou, mas os guardas permanecem em silêncio e rígidos, pois não sabem disso. A mulher abraça o garoto enquanto ele conta como a bandido curou. Os guardas explicam que seu jovem mestre parece ter encontrado um especialista em medicina tradicional chinesa. Eles não a viram, e ela curou o jovem mestre e foi embora. Pela descrição,
Eles só sabem que ela é uma jovem, então eles pensam que poderia ser Pian Song. O garoto repreende duramente que não era ela e percebe alguém na tela. Ele aponta dizendo à avó que era a mulher que aparecia na tela. A notícia diz que ela é uma das 3 herdeiras bilionárias das famílias poderosas que são solteiras. Ela está sendo retratada como alguém que pode se casar, exigindo 10 bilhões de yuans com o casamento, mas os rumores e fofocas em torno dela são totalmente diferentes. Eles falam sobre ela ser filha de uma assassina e ser criada na prisão Estrela. Ela tem 20 anos e nem sequer frequentou uma escola primária. É claro que ninguém está disposto a dar $1 bilhão para alguém tão inútil. Os guardas entram em pânico com todo esse detalhe e perguntam se seu jovem mestre não está enganado, porque não há nem mesmo uma pequena clínica na prisão de Estrela, então como ela poderia aprender medicina tradicional chinesa? O garoto permanece em silêncio, apesar de sua apreensão. Ele declara que a jovem vai ser sua esposa no futuro, então como ele poderia duvidar de sua esposa? Todo mundo que está ali está sem palavras, mas uma alma ousada pergunta como ela pode se tornar sua esposa. O garoto proclama que ela salvou sua vida, então ele deve pagar o favor com seu corpo, é algo que ele deve fazer. Sua avó rapidamente o repreende, dizendo cuidadosamente para ele não falar bobagens, pois ele é tão jovem que não pode se casar. Pensando nisso, o garoto muda seus planos e usa o nome do pai, afirmando que seu pai se casará com Simin. Já na rua central do planeta Estrela Azul, uma estação de rádio anuncia uma notícia de última hora. Os sons atraem a atenção de Simin, então ela para ouvir as notícias. O apresentador fala que um dos homens mais ricos do mundo quer se casar com Simin. O que é ainda mais surpreendente é que o candidato acaba sendo o homem lendário que Pian Song persegue há anos, chamado Morin, o pai do garotinho que ela curou. A notícia choca muito a protagonista, causando pela primeira vez uma expressão confusa em seu rosto. Enquanto isso, em outro lugar a voz do avô Su pode ser ouvida em toda a mansão. Ele repreende seus 3 netos por procurarem parceiras de casamento sem consultá-lo primeiro. O velho quer que um deles se case com Simin, porque ele está convencido sobre sua reputação. Devido às notícias na internet, as pessoas estão amaldiçoando Simin, dizendo para acabar sozinha e infeliz, a tornando um motivo de chacota. Seus 3 netos Su Xiao e Su San sentam-se à sua frente no chão, abaixando a cabeça, sentindo-se mal após ser repreendido. Su Xiao diz que mesmo que fosse insultado ou espancado por seu avô, ele ainda não se casaria com aquela mulher completamente inútil. Xiao, com uma rosa esmagada na mão, anuncia que se ele for casado com aquela mulher, ele simplesmente iria explorá-la domesticamente. Su San, com muita calma e educação, também se recusa a casar com Simin. O avô fica furioso com suas respostas, e diz que um deles tem que se casar com Simin para fornecer refúgio à família Su, ou eles estão todos fora de casa. Os 3 homens ainda se recusam, eles duvidam do amor do avô, já que ele está disposto a usá-los dessa forma. Su San ainda traz à tona que Yin anunciou publicamente que se casaria com Simin. No entanto, seu avô não os ouve porque ele quer ajudar Simin. O velho quer retribuir o favor que o avô da garota já fez pela sua família. O avô de Simin fez com que a família Su alcançasse prosperidade e sucesso. Toda essa situação pode parecer cômica, mas isso coloca uma grande importância para Simin, que ouve por trás da porta. Ela contempla como o avô Su teve que gastar uma fortuna para trazê-la de volta ao planeta Azul Estrela, e agora ele está fazendo tudo isso por ela. Ele é totalmente oposto à família Song, que incriminou sua mãe e confiscou bilhões de dólares da herança. Bem, não importa, agora Simin está de volta para se vingar e os dias de Deus da família Song estão acabando. Simin entra na sala, desviando a atenção de todos para ela e diz ao avô Su para não forçar ninguém a se casar com ela, porque ela não quer se casar com ninguém. Simin fala que não precisa disso e pode ser independente por conta própria. No segundo seguinte, ela ouve o garoto chamá-la por trás, correndo em direção a ela. Ele diz que finalmente a encontrou ironicamente, a lembra de como ela disse que iria sequestrá-lo, mas saiu sem sequer se despedir. Ele a abraça enquanto diz que ela vai ser sua mulher favorita a partir de agora. Simin fica sem reação com suas palavras,
pois ela não sabe o que ele quer dizer com mulher favorita. A avó do garoto cumprimenta o avô Su, dizendo que eles seguiram o endereço fornecido pela emissora de TV, mas não perceberam que era a família Su. O avô Su pergunta se é realmente verdade que seu neto Moyin está planejando se casar com Simin. O garoto responde orgulhoso que seu pai Moyin não é quem vai se casar Simin, ele é muito jovem e não se qualifica para se casar legalmente, então ele vai usar o nome de seu pai para se casar com Simin. A menina dá tapinhas em sua cabeça e diz que ela o favoreceu e o salvou porque estava com dó, mas casar é uma questão completamente diferente. O menino entende suas palavras, pois o destino significa casamento. Simin só queria arruinar a boa ação de Pian Song em ajudá-lo, mas ela não queria se envolver nesse assunto, até que a protagonista percebe que a família Song está tentando forçar o pai do garotinho Bai a se casar com Pian Song à força, e ela pode aproveitar a situação para arruinar seus planos e dar-lhe um tapa na cara. A avó de Bai pega nas mãos de Simin e diz a ela que o pequeno Bai é muito protetor por natureza. Quando ele viu sua salvadora sendo atacada na internet, não aguentou. Ela sugere que Simin use o prestígio do pai do garotinho a seu favor, até que a situação se acalme, e depois disso a protagonista pode anunciar que os dois não são compatíveis. Dessa forma, as duas partes ficarão bem e poderão retribuir seu favor dessa forma. Posteriormente, o avô Su rejeita a ideia alegando que Simin vai se casar com seu neto e se tornará a nora da família Su, enquanto no fundo, seus 3 netos são incapazes de dizer qualquer palavra. O garotinho Bai sorri para o avô Su dizendo que ela não será sua nora. O avô Su faz cara feia para ele, duvidando se o garoto que já cresceu sabe o significado de nora. No entanto, Bai afirma sabe o significado, pois seu pai lhe disse que uma nora é uma mulher que um homem quer proteger para o resto de sua vida. Ele quer protegê-la para o resto da vida e não confia em ninguém para fazer isso. O avô Su vira os ombros dizendo rudemente que Bai é uma criança. O velho não consegue fazê-lo entender e diz a Simin para falar com ele. No entanto, contrariando as expectativas de todos, a protagonista fala que embora seja verdade que Bai é muito jovem, ela acha que pode esperar que ele cresça. Essa reviravolta faz o avô Su chorar, mas a avó de Bai está um pouco mais calma e diz que está tudo bem. Na verdade, a protagonista secretamente pensa que essa criança é tão fácil de persuadir, que provavelmente ela conseguirá usá-lo como escudo. É um bom plano para negar os planos do avô Su de fazê-la se casar com um de seus netos. Além disso, ela pode usar essa chance para fazer os planos da família Song não darem em nada. A galáxia do deserto é um lugar de dinheiro e poder, e Song Pian tem tentado a todo custo se casar com esse homem. Então Simin imagina o quão furiosos eles ficariam se descobrissem que ela se casou com um homem. Enquanto isso, Bai liga para seu pai e informa a emocionante notícia de conseguir uma esposa. Ele diz que seu pai não tem uma nora, mas está prestes a ter uma em breve, e ele a traria de volta para casa. Moyin franze a testa enquanto pergunta sobre a misteriosa nora que de repente recebeu. Seu irmão mais novo coloca uma xícara de café na frente dele, dizendo para ele não ficar com raiva, pois a história de Bai se casando com Simin sobre o nome de Yin está em toda a internet, e ele não pode fazer nada a respeito. O homem ainda comenta que em sua opinião, Simin é bastante bonita, então a ideia não é totalmente impossível. Ouvindo isso, Yin fica furioso, perguntando do que ele está falando. O irmão mais novo desvia os olhos e coça o rosto, suando de medo, mas ainda fala que já faz anos, então ele já deveria lidar com isso. Yin se acalma e diz que a mãe de seu filho com certeza ainda está viva. Ele se lembra da época em que ela lhe entregou o ovo do dragão e lhe disse que quando a criança crescesse, ela voltaria. Ele treme depois de se lembrar dela, mas seu irmão mais novo revida, se ela for ainda viva, por que ela abandonaria seu marido e filho, deixando ele e Bai sozinhos e dependentes um do outro? Moyin ainda diz a ele que voltaria porque ela mesma disse que voltaria quando Bai crescesse. Agora que ele tem 4 anos e meio, ela provavelmente voltará em breve. Seu irmão mais novo tenta falar que ele não deveria acreditar em tais promessas, pois ela poderia ter mentido, mas o homem tinha medo de que Yin sofresse se ele soubesse da verdade.
O homem até sugere que ele vá junto com Simin, então pode acontecer que sua cunhada desaparecida assista a isso e resolva voltar para ele. Yin o chuta, dizendo que ele não faria algo assim se ele quisesse reencontrá-la. No calor do movimento, ele começa a tossir e sua mão que estava cobrindo a boca fica manchada de líquido vermelho. Seu irmão mais novo entra em pânico ao assistir a essa cena, e pede desculpas por ser um idiota por fazer com que ele fique com raiva e recaia em sua condição. Bai vem correndo para o escritório chamando por seu pai, dizendo que ele trouxe sua esposa. Moyin olha para cima, não de bom humor, mas assim que seus olhos refletem a imagem da mulher que está na porta, ele fica surpreso porque pode conhecê-la. Tanto Simin quanto Yin examinam um ao outro, Simin pensando que este é o homem com quem Song Pian quer se casar, e Yin percebendo que ela não é sua esposa. Sua tosse se repete, fazendo seu irmão mais novo e Bai entrarem em pânico mais uma vez. Em seu estado de pânico, seu irmão mais novo chama o Sr. Song para ir tratar seu irmão, mas o Sr. Song exige que ele só vai se ir em concordar em se casar com sua filha Pian Song, ou então ele não o veria mais. Ele termina a ligação depois de declarar sua oferta, deixando o irmão mais novo de Yin sozinho na ligação. Yin continua tossindo quando de repente, Simin pega seu pulso para examiná-lo e diz a ele para não se mover. Yin pergunta o que ela está fazendo e observa de perto suas ações, mas ela de repente puxa uma agulha e aponta na testa. Esta ação choca muito Yin e ele agarra sua mão longe de sua testa enquanto exige uma explicação para suas ações. No entanto, Simin permanece e diz a ele para confiar nela. Bai também a defende, dizendo a seu pai que sua esposa é incrível e ele a está machucando agarrando sua mão. O garotinho implora que ele solte sua mão imediatamente. Yin não tem escolha a não ser relutantemente soltar sua mão e ceder às suas ações. Simin mais uma vez coloca a agulha contra sua testa e dentro de um momento a tosse de Yin para. Este milagre choca os três e Yin percebe isso com apenas 3 alfinetadas da agulha. Sua antiga doença foi suprimida por uma força esmagadora, e agora ele é capaz de respirar suavemente novamente. Bai afirma arrogantemente o fato de que foi ele quem disse a seu pai para confiar nela, pois ela é boa no que faz. O garotinho ainda avisa seu pai que embora ela tenha salvado sua vida, ele não pode oferecer um casamento para sua esposa. Yin pergunta amargamente ao filho quantos anos ele tem para falar assim. Enquanto pai e filho discutem em seu próprio mundo, Simin verifica o homem à sua frente com um olhar atento. De acordo com suas observações, seu rosto é bonito, as pernas são longas e os olhos são azuis. Além disso, ele também é rico, então quando as pessoas dizem que ele é uma pessoa extraordinária, não é exagero. Não é à toa que Pian Song quer se casar com um homem assim, mas é lamentável que ele seja um homem doente. Simin silenciosamente toma sua nota sobre Yin, mas ele percebe seu olhar aguçado e pergunta se ela tem visto o suficiente. Simin muito inteligentemente muda de assunto e diz a ele que de acordo com seus cálculos, ele lida com essa doença há 4 ou 5 anos. Ela só pode suprimir a tosse dele por enquanto, mas levará mais 2 ou 3 meses para curar sua doença. Esta declaração choca o irmão mais novo do Yin e ele a agarra, perguntando se ela pode realmente curar a doença de seu irmão. A protagonista não entende sua agitação, e responde que é o que ela disse e pergunta se é tão difícil. O irmão mais novo de Yin fala que seu irmão entrou em contato com essa doença há 5 anos atrás, quando tentou salvar a esposa. Desde então ele entrou em contato com muitos médicos renomados, mas eles não conseguiram curar esta doença. Até mesmo Song só conseguiu retardar o avanço da doença, mas Simin diz que ela pode curar essa doença, o que é um pouco suspeito. O irmão mais novo hesita, mas educadamente pergunta a Simin como ela pode ter habilidades médicas se ela veio da prisão Estrela, que é um lugar selvagem e desolador. Simin ri desajeitadamente enquanto lhe diz que ela aprendeu essas habilidades com um prisioneiro. Ela franze a testa ao se lembrar da época em que os prisioneiros ali a faziam aprender diferentes coisas. Os prisioneiros da prisão Estrela são famosos por sua capacidade de aprender, inclusive entre eles estava o irmão de Song, conhecido como o Envenenador.
O irmão mais novo de Yin interrompe seus pensamentos, a sacudindo para frente e para trás enquanto chora porque ele vem suportando a família Song há muito tempo. Ele diz a ela que agora eles não precisam lidar com eles e se ela fosse capaz de curar seu irmão, ela não ficaria sem dinheiro para as taxas da consulta. A protagonista tenta rejeitar essa oferta pesada pois ela faria isso mesmo que não tivesse dinheiro, porque ela nunca daria a Pian Song a chance de se casar com Yin e subir mais na escada. Ela afirma com confiança que curaria Yin em apenas 3 meses. Yin obviamente tem dúvidas sobre suas habilidades, então Simin pede testá-lo durante uma semana. Segundo ela, ele pararia de tossir líquido vermelho dentro de uma semana, mas ela tem uma condição. Ao contrário de suas dúvidas, Bai está bem com qualquer condição que ela tenha, porque ele acha que ela é uma boa empresária. Yin franze a testa enquanto pergunta sobre suas condições e Simin exige esclarecer as notícias falsas o mais rápido possível. Afinal faria bem aos dois e ela já tem alguém no coração, e ela não quer que ele tenha a ideia errada. Desde jovem, parece que sempre houve alguém no fundo de sua mente, mas o problema é que a protagonista não sabe se de fato essa pessoa existe, e ela não consegue se lembrar da aparência também. Ela diz tudo isso enquanto se lembra de um homem que lhe disse para só pensar nele. Yin não é afetado por sua história e pergunta se isso é tudo o que ela quer. No entanto, Bai fica animado com as palavras de alguém em seu coração e abraça freneticamente ela, gritando que a namorada dele já tem alguém no coração dela. A protagonista está incomodada com a palavra querida, mas Bai está mais animado que seu nome seria finalmente separado de seu pai e ele pode anunciá-la para ser sua esposa. Yin concorda com sua condição porque ele reconhece que ela é apenas uma benfeitora de sua família, e não existe tal coisa como relacionamento ilícito. Simin acrescenta ainda que como ela veio do planeta alienígena e ainda não tem um lugar para ficar, ela espera que eles a acomodem durante o período de tratamento. Bai fica animado novamente, dizendo que ela pode dormir com ele lhe daria a cama e dormiria no chão. No entanto, Yin diz ao mordomo para levar Simin para a cabana ao lado do edifício principal. Simin passa a seguir o mordomo, mas Yin a lembra que ela deve mostrar os resultados de seu tratamento dentro de uma semana ou ele não a deixaria ficar. A protagonista responde confiante que não há necessidade de se preocupar, tudo o que ele tem a fazer é esperar e ver os resultados com seus próprios olhos. Simin chega à cabana que lhe foi atribuída e acha ela muito confortável. No entanto, o garotinho por algum motivo a acompanhou, ele acha a cabana muito pequena para sua preciosa e mimada esposa. Em sua opinião, seu pai tem ciúmes dele porque Bai tem uma esposa e ele não tem, então quer arruinar a felicidade deles. Simin melhora seu humor ao dizer que morar na mesma mansão que seu pai é impróprio. Bai não entende, então ela diz a ele que uma nora nunca quer viver com as leis. Bai a tranquiliza dizendo que a partir de agora ele cuidará de sua namorada. Simin ainda é cética sobre esse apelido, mas o garotinho diz a ela que seu pai também chama sua mãe de namorada. Ele diz a Simin que às vezes seu pai fala enquanto dorme, e ele chama sua mãe de querida, amor e outros nomes. A protagonista percebe que Yin pode parecer frio e indiferente, mas ele é realmente alguém com sentimentos profundos. De alguma forma, é difícil imaginá-lo sendo quente na verdade. Bai diz a ela que seu nome Xiao Bai também tem um significado especial. Ele animadamente diz a ela que o sobrenome de sua mãe é Bai, e seu pai pensa nela da noite ao dia, é por isso que seu nome é Xiao Bai que significa pensar em branco. Simin percebe que seu pai usa um sobrenome diferente e pergunta sobre isso. Xiao Bai dá a ela um relato de que oficialmente, o sobrenome de seu pai é Yesi Xiao, mas ele escolheu o nome Mo Yin para si. Simin não pensa mais sobre isso e acha que é problemático escolher ter 2 nomes. Xiao Bai rola na cama, perguntando se ela quer que alguém aqueça sua cama à noite, obviamente não entendendo o que ele está dizendo. Simin rejeita sua ideia, e ele faz um pequeno bico, mas depois ele parece ter pensado em algo. Em seguida ele mostra seus pequenos chifres de dragão e tenta ao máximo parecer bonito, e essa ação choca muito Simin. Ela contempla como Bai não tem sua guarda na frente dela e ele expôs seus chifres voluntariamente. Os chifres de dragão são muito especiais e não podem ser tocados.
Uma vez que alguém os toca, isso induziria uma saudade desesperada da pessoa que os tocou. Portanto, mesmo que Bai ainda não os tenha desenvolvido completamente, se ele os mostrar a alguém que tenha segundas intenções, seria desastroso. O garotinho ignorante de seu pensamento, animadamente diz a Simin para tocá-los. Sua tia lhe disse que ninguém pode resistir ao seu charme de dragão e ele acredita nela, então ele quer usar esse charme para impressionar Simin. A protagonista cobre sua cabeça com um cobertor e o avisa seriamente como é perigoso, e ele não deve mostrá-los na frente de ninguém, inclusive deve ter cuidado para não ser sequestrado. Os planos de Xiao Bai para impressioná-la falham, e ele até recebe uma palestra para que não seja rabugento. O garotinho diz que ele só os mostrou a ela porque ela é sua esposa, ele não é tolo o suficiente para mostrá-los a mais ninguém. Ele murmura que esses chifres não são uma bênção porque ela o repreendeu. Simin se agacha para pegar mais alguns cobertores e Xiao Bai fica irritado pensando que ela resolveu ignorá-lo. Ele se acalma depois de um tempo pensando que a culpa era dele e decide varrer o chão para ela. Simin pensa um pouco sobre as coisas e o abraça, pedindo que lhe prometa isso, ele não as mostraria a ninguém, mesmo que confiasse nelas, ou então ela não falaria mais com ele. Xiao Bai se liberta de seu abraço porque ele está envergonhado e diz a ela que iria fazer o que ela diz. Simin curiosamente pergunta como ele conseguiu aqueles chifres e se seu pai também os possui. Xiao Bai orgulhosamente diz a ela que ele os herdou de sua mãe. Quando a protagonista pergunta sobre sua mãe, ele fica triste e diz a ela que seu tio diz que ela faleceu, mas o pai diz que ela viajou para longe e voltaria em breve. Irritado, ele diz que não sente falta da mãe e tem certeza de que a mãe também não quer que ele vá atrás dela. A protagonista pensa que sua mãe faleceu, e dá tapinhas em sua cabeça enquanto lhe diz que não há mãe no mundo que não ame seus filhos, portanto, sua mãe também deve sentir sua falta e pode estar passando por um momento difícil. Na manhã seguinte, na mesa do café da manhã, Xiao Bai escolheu um novo apelido para ela que é querida. Ele a chama de queridinha e diz para ela comer a comida que ele acha deliciosa. Simin diz a ele que ela não gosta desse apelido porque é comum, então ele decide chamá-la de Simin Ye, dando-lhe seu sobrenome. A protagonista está ainda mais perturbada agora, mas o tio de Bai quebra o constrangimento e pergunta quando ela vai começar a ajudar seu irmão com seu tratamento, e diz à prota que eles têm o dinheiro para que ela possa usar o melhor remédio para o seu tratamento. No entanto, Simin está preocupada com isso, porque o tratamento tradicional leva muito tempo e pode ser ineficaz dentro de um curto período, e o período de teste é de apenas uma semana, então ela precisa correr um risco. O único problema desse processo é que ela tem que deixar que ele a toque. Moyin lembra que ela só tem uma semana e se não mostrar resultados dentro do período de tempo, a família Ye não iria entretê-la mais. Simin detalha para ele que sua doença se arrastou por muito tempo, então a receita que ela deu a ele é um pouco debilitante, e problemática depois de tomá-lo ele teria febre alta, suores noturnos e calafrios insuportáveis à noite. No entanto, não há necessidade de se preocupar, pois isso duraria apenas 3 dias e ele estaria tomando agulhas depois e não mais remédios. Moyin a tranquiliza dizendo que por uma semana, sua vida está em suas mãos então ela pode fazer o que quiser que ele aceitaria. Enquanto ele fala essas palavras, a protagonista o acha bonito e mais uma vez percebe por que Pian Song quer casar com esse homem, e bilhões de outras meninas também sonham com ele. Ela conhece o homem mais rico do mundo, mas ele seria facilmente o homem mais bonito do mundo. Moyin reclina-se na cama enquanto seu irmão mais novo pergunta como ele está se sentindo, porque Simin disse que ele estaria com febre e calafrios após tomar o remédio, e Yin diz que está bem. Depois disso seu irmão mais novo sai do quarto, dizendo para ele descansar. No meio da noite, Simin é puxado pelo irmão mais novo de Yin para seu quarto, onde Yin está inconsciente e seu corpo está congelando. Yin se arrepia durante o sono enquanto murmura que está frio. No entanto, Simin deixa claro que não dá para ajudá-lo porque ela já os avisou sobre esses efeitos colaterais. O irmão mais novo de Yin não aguenta mais sua condição e agarra Simin em desespero, perguntando se há alguma maneira de subjugar os efeitos colaterais, porque seu irmão está esperando pela esposa e ele não pode deixar nada acontecer com seu irmão.
Ele implora a Simin para ajudar seu irmão. A protagonista considera ajudar quando ela vê o quão pálido e fantasma Yin está parecendo. Ele sofre enquanto murmura sobre o frio e Simin o acha bonito mesmo nessa condição, mas ela se repreende por pensar assim sobre uma pessoa doente. Ela diz que ela tem que ficar sozinha com o Yin para o resto do tratamento, então seu irmão mais novo sai do quarto depois de fazer seus agradecimentos. A protagonista move sua mão e a água aparece dançando ao redor de sua mão, seus olhos se tornam como de um dragão e longos chifres aparecem em sua cabeça. Ela acha que isso é tudo o que pode fazer para ajudá-lo e espera que ele não acorde. Enquanto se curva mais perto de seu rosto, ela coloca a mão de Yin mais perto dos chifres, porque o calor de um dragão pode dissipar todo o frio gelado. Portanto, se ela transferir o calor de seu corpo para o dele, ela pode aliviar os efeitos da fórmula. Depois de um tempo, Yin fala em sua mente que é quente, então Simin sabe que esse método trabalhou bem para ele. No entanto, Yin a pega em seus braços chamando-a de queridinha e dizendo para não ir. Enquanto abraça ele acaba tocando em seus chifres, a protagonista tenta se libertar enquanto vai ficando muito vermelha. No entanto, seus esforços são todos em vão quando ele aperta mais e continua a chamá-la de querida. Ela percebe que ele provavelmente pensa que ela é sua esposa porque ela é um dragão também. Ela finalmente o morde para se libertar e vai embora, mas Yin agarra sua mão. Simin diz a ele para soltar a mão dela. Yin abraça sua mão e chora, implorando para que ela não vá. O coração de Simin se derrete com a visão e ela sente calor, então agora ela tem que ser fria, e é por isso que os chifres de um dragão nunca devem ser tocados. Simin está deitada em sua cama usando roupas leves, mas o calor ainda não se dissipa. Agora, ela se arrepende de ter usado esse método rápido para ajudá-lo. Ela se lembra do abraço dele e está quente de novo. Enquanto tenta se controlar, ela vai tomar outro banho e se repreende por deixar Yin tocá-la, porque isso provou ser venenoso para ela. Ela não consegue acreditar que ainda está sentindo calor depois de tomar 5 banhos frios. Há outra pessoa além dela que está em um dilema. O irmão mais novo de Yin jura que esteve no quarto de Yin a noite toda e não havia absolutamente nenhuma mulher lá esta noite, então Yin deve estar alucinando devido à sua febre. Ele tem medo de contar a Yin sobre Simin porque nenhuma mulher é permitida no quarto de seu irmão, então seria um desastre se Yin descobrisse. Yin pergunta novamente se ele tem certeza de que não havia nenhuma mulher lá ontem à noite, enquanto mostrava a marca de uma mordida no ombro e pergunta se foi ele quem o mordeu. Seu irmão mais novo grita ao ver a marca de mordida em forma de morango, e pensa que Simin é louco por morder seu irmão em um lugar tão impróprio. Ele coça a bochecha enquanto desvia os olhos e diz que não teve a intenção de mordê-lo de propósito. Claro, Yin não acredita em suas bobagens e diz que foi sua esposa. Ele diz que é o cheiro da esposa. Isso deixa o irmão mais novo muito confuso. Yin reclina na cama com os braços abertos e se delicia com a possível doce fragrância de sua esposa. Ele reconhece que é o hormônio do dragão que ela soltava sempre que estava de bom humor. É frio e refrescante como a ameixa vermelha na neve. Para ele não resta dúvida de que ela está de volta. Yin diz a seu irmão para ir embora porque ele está poluindo a fragrância doce de sua esposa. Seu irmão mais novo vai embora pensando que ele não deve brincar com os sentimentos de seu irmão quando ele está doente. Simin recebe uma ligação quando ainda está dormindo em sua cama. Eles dizem a ela para trazer sua carteira de identidade o mais rápido possível. Caso contrário, ficar neste planeta é considerado ilegal. O único que pode provar sua identidade é seu pai, Song Tenfei, então eles estarão fazendo um teste de paternidade e se for válido, Simin pode se registrar na vila da família Song e obter um bilhete de identidade. Depois que a ligação termina, Simin pensa como a vila Song era propriedade pré-matrimonial de sua mãe. Era uma casa dos sonhos de sua mãe, mas foi roubada pela família Song. No final, sua mãe faleceu em uma prisão fria e úmida e a deixou na prisão Estrela onde ela cresceu. Depois que a mãe de Simin foi para a prisão, Song Tenfei casou-se com outra mulher naquela casa e eles tiveram uma filha. Seu filho desfruta dos melhores recursos educacionais e até vai para a mesma escola que Xiaobai.
Pensando em tudo isso a faz doer a cabeça. Sua mãe lhe disse que Song Tenfei não é seu pai e que a família Song nunca produziria as escrituras de propriedade, ou lhe daria um documento de identidade. Portanto, ela tem que encontrar uma maneira de provar que é sua filha biológica. O mordomo da família Song informa que o agente do governo disse que iria registrar Simin, e para isso é preciso possuir um imóvel. Então, Simin quer colocar sua conta sob o nome desta casa e agora ela está vindo para obter títulos de propriedade. Pian Song o interrompe batendo a mão na mesa, irritada com o fato de Simin querer títulos de propriedade. A menina acha que quando a mãe de Simin estava viva, ela roubou sua glória e agora Simin quer roubar Moyin dela. Fan Jing, segunda esposa de Song Tenfei, concorda com Pian Song, dizendo que esta é a casa deles. Então por que Simin quer colocá-la em seu nome? Pian Song fica arrogante ao ouvir sua cunhada se aliando a ela e diz que ela está absolutamente certa. O mestre da família Song grita para silenciá-los e diz que tem algo a perguntar. Ele pergunta a seu filho Song Tenfei se Simin é realmente sua filha, mas Tenfei hesita para respondê-lo. Pian defende seu irmão dizendo que a mãe de Simin foi condenada à prisão da estrela há 5 anos, e Simin tem 20 anos, então ela não pode ser filha de seu irmão. Fan Jing permanece em silêncio enquanto pensa que 1 ano na prisão estrela equivale a 4 anos na Terra. Então, se 5 anos se passaram na Terra, significa que 20 anos se passaram na prisão estrela. Mas há especialistas que não acreditam nessa teoria, então ela não tem tanta certeza. Mas mesmo assim, eles devem ter cuidado. Mesmo que Simin seja filha da família Song, eles não podem deixá-la ficar em sua casa. Durante a conversa, chegam os convidados indesejados. O mordomo apresenta Simin e ela alegremente diz que veio para se juntar à sua família. Pian Song critica a protagonista por inventar uma identidade para entrar na família Song. Simin mantém a calma e sugere que um teste de paternidade pode provar se ela é falsa ou não. O agente do governo coloca uma máquina na frente deles e explica que esta é uma máquina de teste de DNA mais recente, e que dá os resultados em segundos. Ele pede a colaboração deles para fornecer amostras de cabelo como amostras de identificação de DNA. A protagonista alegremente arranca o cabelo de sua cabeça no local e o entrega, enquanto isso Tenfei permanece imóvel. O agente do governo diz a ele para cooperar porque o fato de Simin não ser uma criminosa, mas ainda assim passar 20 anos na prisão estrela causou um grande alvoroço e polêmica diante as mídias. O homem diz ainda que o governo precisa dar uma explicação para a população, e ele não está agindo de forma sensata ao não cooperar com o governo. Neste momento Tenfei finalmente dá sua amostra de cabelo para que o agente do governo coloque ambas as amostras na máquina. Os resultados chocam a todos os presentes, exceto Simin, porque o aviso na máquina diz que são biologicamente combinados. Nossa querida protagonista sorri ao dizer que agora eles terão que adicionar uma página ao registro da família Song. Fan Jing critica e repreende Song Tenfei por este ato de perversão. Na verdade, ela está mais preocupada com o fato de que como Simin faz parte da família Song, eles terão que dar a ela parte na propriedade. Song Tenfei segura a cabeça com as 2 mãos e diz à esposa para não repetir seus erros, como ele já está remoendo sobre eles. Simin assiste a toda a cena feliz e percebe que a filha de Fan Jing é realmente dele, porque Simin pegou a amostra de cabelo de sua filha, Songya, quando ela foi buscar Bai na escola, e elogiou-a por seu penteado. Song Tenfei irritantemente diz a Simin que ele completou seu registro e o livro de contas. Já que no planeta Estrela Azul quando a criança completa 18 anos, os pais não são mais obrigados a sustentála, ela pode sair o mais rápido possível. Simin agradece a Song Tenfei com um sorriso falso e pega o envelope vermelho na sua frente. Ela diz que está quase na hora do jantar, então ela deve ir embora, pois não quer que a família Ye fique esperando por ela. A menção à família Ye choca todos na família Song, então para apimentar as coisas, Simin diz a eles que ela se dá bem com o filho da família Ye. Então eles a convidaram para ficar com eles. Simin se vira para sair, mas Song Tenfei a impede, e pergunta se os rumores na internet sobre Moyin querer se casar com ela são verdade.
Simin acha que a cara desse empresário é feia por causa da ganância, como se ela pudesse se casar Moyin por seus benefícios. A protagonista simplesmente ri dizendo que os rumores são acusações falsas, mas a velha senhora da família Ye gosta dela e ela disse para apresentar Simin a outra pessoa. A protagonista para de falar depois de induzi-los, dizendo que é melhor ela não dizer isso e começa a sair. Inesperadamente, Fan Jing fica em seu caminho com os dois braços abertos, dizendo-lhe que ela não pode sair. A menos que ela diga claramente a coisa toda. Song Tenfei também se aproxima dela, exigindo uma explicação. Simin finge estar desesperada e fala que a família Ye disse que eles nunca foram ameaçados e a pequena família Song não sabe o seu lugar, e se quiserem podem fazer a família Song falir em 3 segundos. Apesar de isso parecer muita maldade, a protagonista acha que a família Song roubou sua propriedade de forma tão mal, que não há vergonha em fazê-lo e se preocupar e perder o sono com aquilo. Esta notícia cai sobre a família Ye como um trovão. Song Tenfei imediatamente culpa Pian Song, dizendo que era tudo ideia dela ameaçar a família Ye para curar Moyin com o casamento. A garota até tenta se defender, mas Simin se aproxima de Song Tenfei e diz a ele que não se preocupe porque o ancião Ye disse que ela pode redimir este crime e salvar a família Song. A família lhe disse a ela para curar Moyin e se ela puder fazer isso, eles acertarão a conta, mas se ela não puder curá-lo, ela terá que cuidar da família Song. Song Tenfei a empurra, repreendendo-a sobre o que ela está dizendo. O homem acha que Simin não tem as habilidades para curar Moyin. Simin confiante diz a ele que seu avô e sua mãe construíram o grupo Song, então ela tem que fazer algo neste momento difícil como membro da família Song. Pian empurra dizendo que Simin está cuspindo bobagens porque um perdedor da prisão estrela não pode curar o filho da família Ye. Ela deve ter enganado e usado truques para conseguir isso. Song Pian move a mão novamente na tentativa de dar um tapa em Simin, enquanto diz que se ela não tivesse aparecido, ela teria sido a dama da família Ye. No entanto, a protagonista bloqueia sua mão e dá tapas em seu rosto, fazendo-a cair no chão devido à força. Pian treme com a mão no rosto e tenta dar uma resposta, mas a aura de dragão da protagonista a obriga a ficar em seu lugar. Simplesmente a aura de dragão de Simin fica fora de controle. Tenfei e Song correm para salvar Pian e tentam deter Simin. Com uma picada de agulha na nuca, Simin se torna normal. Ela pede desculpas dizendo que tem estresse agudo porque sofreu bullying no presídio, e quando alguém a ataca, ela enlouquece, não foi intencional. Ela diz a eles para não se aproximarem dela com hostilidade ou eles podem se machucar. Pian, ainda sentada no chão e segurando seu rosto, diz que Simin deve estar fingindo essa condição para colocá-la em seu lugar. No entanto, Song diz a ela para parar e pede um pouco de paz. Ele conta a Simin sobre a receita que ela deu a Moyin para tratá-lo. Olhando para o papel em sua mão, Song diz que a receita é poderosa mas que ninguém pode suportá-la. Ele pergunta a Simin como ela pode dar uma receita tão forte para Moyin, sem estar cursando medicina. Ele comenta que há uma enorme diferença entre Simin e Pian. Pian fica arrogante e questiona como ela pode ser comparada a uma prisioneira da prisão estrela, se ela possui um diploma de medicina de alto nível. Song rasga o papel com a receita nele, dizendo que esta prescrição da protagonista não funciona e ele lhe dará uma nova receita, e ela a administrará de acordo com suas instruções. Simin não gosta da ideia e diz que ela foi elogiada por suas habilidades médicas na prisão estrela, e ela acredita que sua receita vai funcionar. Ela se despede porque tem que ir buscar Xiao Bai da escola, deixando Song tossindo do estresse. Song Tenfei diz que Simin vai destruir a família Song, então o velho pega o seu telefone para evitar Moyin de tomar a receita. No entanto, Pian impede dizendo que eles devem esperar até que as coisas piorem e eles possam se tornar salvadores de Moyin quando chegar a hora, e nesse momento Simin se lembrará de tudo o que culpou. Song Tenfei não gosta da ideia porque Moyin é poderoso e eles serão culpados se algo acontecer com ele. Pian questiona seu irmão se ele quer dividir a propriedade com Simin porque ela é filha de Xiao. Song Tenfei fica sem palavras com essa acusação e percebe que sua irmã Pian está certa, ele sim não precisa de outra filha para dividir o imóvel. Ele diz a Pian Song que ela pode lidar com esse assunto a partir de agora.
Pia agradece alegremente e sonha com Moyin a favorecendo depois que este assunto for resolvido. Ela acha que este é o momento para sua mão obter um anel de diamante e para ela se tornar a senhora da família Yi. Ela sonha com sua cerimônia de casamento com Moyin. Enquanto isso, fora da escola, Xiaobai se despede de seus amigos enquanto se sentia mal porque suas mães vieram buscá-los e ele fica sozinho. Ele percebe um carro parado e aponta animadamente para ele dizendo que Simin é sua esposa, ela é a mais bonita e está vindo para ele. Ele a apresenta orgulhosamente, enquanto seus amigos elogiam Simin por ser bonita. A protagonista se aproxima dele e diz que vai levá-lo para casa para que eles saiam juntos. Ela não entende a diversão das crianças em comparar suas mães, mas manter sua vaidade e a alegria dela. Quando Simin retorna à sua cabana, ela descobre que todo lugar está coberto de câmeras de segurança. O irmão mais novo de Moyin diz a ela que ontem, Simin enlouqueceu e mordeu seu irmão, e seu irmão estava extremamente estressado pensando que era Simin. Ele esclarece que seu irmão não colocou essas câmeras para vê-la no banheiro, então ele espera que não haja necessidade de pânico. A protagonista pergunta se ele não disse ao irmão que foi ele quem a atacou primeiro, mas ele coloca a mão na boca dela para calá-la. Ele explica que nenhuma mulher é permitida no quarto de seu irmão, exceto sua esposa, então se eles revelam que Simin visitou seu quarto, sua vida estaria em perigo. Simin tira a mão da boca dela e diz que a saúde do irmão não está boa, se ele tomar o remédio vai acontecer a mesma condição de ontem à noite. Ela não pode visitá-lo para ajudá-lo com todas essas câmeras de segurança. Ele diz a ela para relaxar e deixar esse assunto para ele, enquanto ele desliga o poder da casa. Ele ainda avisa que seu irmão pode ser fofo, mas ela não pode se aproveitar dele e deve se conter. Simin ri, mas acha que ele simplesmente a despreza por pensar que ela seria o único a atacar Moyin. No quarto, Yin dorme desconfortavelmente e Simin está ao seu lado. Ela toma sua forma de dragão enquanto pensa que ele está dormindo profundamente, porque ela misturou pílulas para dormir no remédio que são suficientes para nocautear uma vaca. Ela coloca a mão dele perto de seus chifres pensando que ela ainda deve ter cuidado ao mover seus membros. Ela logo percebe que há um escudo protetor montado no quarto que a deixa trancada até na sala. Ela diz que tal luxo é usado como uma gaiola para o rico Moyin. Ela percebe que esse escudo protetor não pode ser aberto com força. Ela agarra a cara dele dizendo que não esperava que ele usasse tais truques, gastando tanto dinheiro para prendê-la. Moyin agarra a mão dela e a puxa para um abraço dizendo que finalmente a pegou. Simin percebe que o remédio não era forte o suficiente para nocauteá-lo completamente, ele pode estar delirando agora, mas ela não deve subestimá-lo. Moyin abre ligeiramente os olhos para ver a metade inferior do rosto de Simin, e diz que ele sabe que é a esposa dela. Moyin agarra seu rosto enquanto diz que ele sentiu falta dela. Simin sorri ao dizer que não esperava que ele reconhecesse o amor de sua vida, então o amor profundo deve ter sido uma performance. Ela diz a ele para deixá-la ir e o empurra para longe, mas Moyin diz que ela não seria capaz de escapar e a agarra para colocá-la sob ele. A protagonista fala a ele para deixá-la ir, mas Moyin diz que ele está esperando por ela há 5 anos, então mesmo que isso seja um sonho, ele vai segurá-la e não vai deixá-la ir. Ele implora para que ela fique com ele, porque ele sentiu muita falta dela. Simin percebe que a droga para dormir vai acabar em breve e tenta se libertar, pensando que se ele vir a seus sentidos e perceber que está segurando a pessoa errada, ele a expulsará de casa após quebrar seu pescoço e ela terá que voltar para a família Song. Simin até imagina toda a cena. Moyin se aproxima dela para beijá-la, fazendo Simin tremer, pois esse é seu primeiro beijo e não há escapatória. Em um susto, Simin se transforma em um pequeno dragão, pensando que ele a confundiu com sua esposa, então ele não pode julgá-la por suas ações. Simin se levanta na esperança de que se ela agir bonito o suficiente, ele vai remover o escudo protetor. No entanto, contrariamente às suas expectativas, Moyin a chama de seu bebê mesmo em sua forma de dragão. Simin entra em pânico novamente duvidando se seus olhos estão funcionando corretamente,
e pensa que sua esposa pode ter a mesma aparência em forma de dragão, e se pergunta se as aparências dos dragões são idênticas. Ela ordena que Moyin remova o escudo protetor, mas ele sorri para ela e diz que o escudo protetor a prende para que ele não a retire. Simin fica com raiva, diz para ele abrir porque ela está com fome e precisa comer. Inesperadamente, Moyin diz a ela para não se preocupar, enquanto pega algo debaixo da cama. Ele diz a ela que tem tudo pronto, ele derrama todos os tipos de lanches e diz a ela que ele não sabia do que poderia gostar, então ele pegou tudo. Simin fica tão chocada com seus preparativos e acha que ele é muito dedicado à sua esposa, como um veneno. Moyin abraça sua forma de dragão pequeno bonito e diz a ela para se comportar e não ter nenhuma ideia sobre fugir, porque isso não é possível. Moyin a segura em suas mãos perguntando por que ela está com raiva, quando na verdade ela quem abandonou o marido e o filho por 5 anos e manteve escondendo-se deles, mesmo que Xiao Bai esteja se casando. Se ele não fizer algo, perderá a chance de estar com uma mulher bonita como ela. Simin dá um tapa na cara dele porque ele está abraçando a pessoa errada e ainda está se gabando de seu amor. Moyin continua e pergunta se ela viu a notícia na internet e pensou que era ele quem estava se casando, então ela apareceu por ciúmes para corrigir o comportamento dele. Ele explica que tudo é culpa de Xiao Bai, ele nem conhece a mulher e não a levou a sério, mas ela disse que pode curá-lo então ele a manteve por perto, inclusive ela é melhor do que o mestre Song, então ele vai deixá-la ficar por 3 meses para o tratamento. E se ela não mostrar nenhum resultado em alguns dias, ele a expulsará com um cheque. Ele continua a beijá-la enquanto tenta se explicar e Simin entra em pânico, pois ela quer tomar um banho frio para dissipar o calor. Simin tenta se libertar, mas desiste por decidir que precisa reunir sua força em vez de ter um argumento inútil. Moyin a pega em seu colo e diz a ela para dormir bem. Enquanto isso, Simin planeja escapar pelo escudo protetor pela manhã, quando seus guardas estiver lá embaixo e ele sair para ir ao banheiro. No entanto, Simin adormece enquanto Moyin não dorme e a observa. Ele espera 5 anos, teve inúmeras noites sem dormir e agora quer ver a pessoa que ama a noite toda. Cada momento é precioso para ele e ele está desesperado para ter certeza de que isso não é um sonho. Na manhã seguinte, Simin acorda e descobre que Moyin está ao seu lado, todo feliz e acordado, cumprimentando-a com um bom dia e um sorriso brilhante. Simin tenta escapar, mas ele agarra sua mão, dizendo-lhe para não se esconder dele e ele quer vê-la em forma humana. Simin acha que ele enlouqueceu por estar confundindo-a como o amor de sua vida. Simin fica mal-humorada e se afasta dele. Moyin tira uma tigela de comida do nada, deixando Simin encantada com a comida. Ele a senta em seu colo e a alimenta com a mão. Ele sentia falta dessa sensação de estar junto. Simin continua comendo, convencendo-se de que precisa recuperar suas forças. Durante o seu doce tempo, a porta bate forte. O irmão mais novo de Moyin fica do lado de fora perguntando sobre Simin porque Xiao Bai não consegue encontrá-la e está fazendo birra, até mesmo se recusando a comer seu café da manhã. Moyin fica com raiva dele por perturbar seu tempo doce e obscuramente diz que ele não sabe e diz a ele para deixá-lo em paz. Um servo informa a seu irmão mais novo que a família Song está do lado de fora esperando por ele e exigindo encontrá-lo. Ele se irrita com a menção da família Song, imaginando como eles poderiam ousar ir para sua casa.